Você deve salvar as pessoas? É óbvio que a gente faz sacrifício por quem amamos e nos esforçamos por quem temos interesse. Tendo a incerteza do sucesso, ainda assim optamos por arriscar, principalmente se for alguém que temos um interesse afetivo. Mas antes de tudo devemos olhar para as nossas reais intenções, pois geralmente não somos honestos consigo mesmo. Se nos vídeos passados eu falei de falhas que homens cometem, hoje o tema vai ser sobre o erro das mulheres, quando elas acham que podem consertar, vamos assim dizer, certos tipos de homens. E o primeiro ponto que a gente tem que partir é que existe uma tendência, eu diria que natural, do ser humano a controlar aquilo que parece ser incontrolável. E isso existe desde sempre. Domesticamos animais no passado porque achamos que eles eram incontroláveis, mas obviamente isso não se restringe somente a animais. Acho que o desafio impulsiona o esforço humano. Mesmo que esse não seja o único motivo do porquê mulheres de igreja tentam converter homens ruins. E agora sim eu vou falar da questão das mulheres protestantes propriamente dito. Mas por honestidade eu tenho que falar antes de tudo do que eu sou católico. Eu acho que o catolicismo é a igreja católica é a verdadeira instituição que Cristo deixou nessa terra. E que assim sendo, direcionada a ele, está tudo certo, tudo que vem dela. Dito isso, vamos aos principais vícios protestantes que vão além do que costumamos falar, como a questão de sola escritura ou quem deu a autoridade dos homens que se denominam pastores. E o primeiro ponto para mim que sempre foi o mais gritante, ou a pior falha protestante além do anteriormente citado, é a libertinagem sexual. Aqui você pode falar que isso ocorre por uma leitura incorreta da Bíblia, ou um juízo de valor corrupto. E mesmo que você esteja certo em partes, eu não acho que as coisas sejam tão simples assim. É verdade que hoje não existe filtro nenhum para quem decide fundar uma igreja. Eu mesmo poderia fazer isso se eu quisesse. Mas temos que nos lembrar que a origem desse movimento não tinha o baixo calibre que ele possui hoje em dia. Eu não estou dizendo que no começo a igreja evangélica era melhor assim, até porque, como eu disse, eu sou católico e acho a reforma protestante um erro. Mas eu não posso ser cego e dizer que o grau da sabedoria, comprometimento e principalmente disciplina das primeiras gerações de pastores e fiéis eram iguais aos protestantes que a gente tem hoje em dia. Isso é tanto no Brasil como fora dele. A título de comparação, existem igrejas protestantes lindíssimas no exterior, diferente do que aqui vemos, que são aquelas igrejas horríveis de portas de garagem, cadeira de plástico. Isso porque eles entendiam que beleza importa e que isso reflete diretamente na alma e no comprometimento do sujeito. Eles tinham deduções melhores, faziam mais penitências. E vamos ser bem honestos, com esse tipo de virtude, penitência e dedicação você consegue construir alguma coisa. Pega os Estados Unidos, por exemplo, ela é uma nação fundamentada no protestantismo. E isso também contribuiu para que ele fosse o maior país que a gente já tenha visto, o maior país do mundo. E eu dei toda essa volta só para explicar que o protestante médio não é comprometido com a causa. E isso fica claro quanto ao seu comportamento referente a sexo. Se você for agora no Google e digitar, abre aspas, sex shop evangélica, e você dá um Google Notícias, você vai encontrar artigos na internet de mulheres que abriram lojas de brinquedos sexuais. Eu vou pegar um parágrafo de uma matéria que eu deixei aqui só para dar uma comentada por cima, só para expor o caso, para que você não ache que eu tô brincando ou exagerando. Essa matéria ela tá numa aba de artigos femininos no site do Globo, embora eu não vá expor o nome ou o título do mesmo. Então vamos nessa. Abre aspas, evangélica, membro da Congregação Cristã no Brasil, pediu em oração para que Deus mandasse um sinal. Pouco tempo depois, minha filha disse que eu deveria abrir uma sex shop. Na época eu não entendia nada sobre o assunto, mas hoje em dia eu amo o que faço. Explica a entrevista, aqui o nome da pessoa, e, enfim, creio que até um ateu sabe que Deus não gosta de libertinagem sexual. E esse é um problema tão forte que é o tendão de Aquiles da maioria das pessoas, sejam elas cristãs ou não. Quando você diz para Deus que ama Ele e que quer tornar essa terra um lugar que sirva a Ele, o mesmo vai te mandar tentações maiores do que o habitual, para ver se você está blefando ou não. E a maioria cai em dois tipos de pecado. O primeiro é o pecado de luxúria e o segundo é de gula. A nossa boca e o nosso órgão sexual são extremamente sensíveis ao pecado e ao mal. Mas para protestantes no geral isso não parece ser nenhuma questão de discussão. Eu ouvi de um pagão uma vez, um cara que ativamente falava mal do cristianismo,
que um pastor não era nada mais do que um padre que tinha vontade de transar. E, sinceramente, eu tendo a concordar demais com aquele cara. A sensação que eu tenho olhando para igrejas protestantes no geral, cada uma com a sua interpretação diferente sobre a doutrina a qual eles juram de pé junto que foram inspiradas pelo Espírito Santo, espírito esse que parece esquizofrênico, né? Porque se você for na igreja do seu bairro ele vai dizer uma coisa, e se você for na igreja da rua de cima ele vai dizer outra diferente, é que as pessoas só vão lá, só frequentam lá, só viram pastores lá, porque entre 1500 aspas você pode seguir a doutrina de Deus e ao mesmo tempo ter prazer sexual. O que, né, é uma contradição absurda. O tema do vídeo não é lícito se é lícito ou não ter prazer em sexo. A questão é que não é usado como Deus ordena. As penas, entre aspas, que as igrejas impõem quando os fiéis fornicam são brandas. Isso quando nem existem, né? Já que muitos dão seu próprio juízo de valor e fazem malabarismos dialéticos para justificar os seus atos, dizendo que faziam isso com quem serão seus futuros maridos ou esposas, ou que masturbação não tem um problema nenhum, e que se você fez anal até mesmo, não tem problema, e por aí vai. E com isso eu lhe pergunto, o que acontece quando você tem um grupo ou sociedade que segue o que os seus órgãos sexuais mandam? Você perde uma coisa chamada racionalidade. Eu vou chamar de racionalidade porque eu imagino que não deve ter muitos cristãos me assistindo. Mas para um católico eu quero que você entenda isso que eu estou dizendo como uma espécie de cegueira espiritual que cai sobre a pessoa que nega a graça de Deus. Alguém nesse estado é incapaz de ver um problema, mesmo que ele seja o mais óbvio possível. E não é que essa pessoa não queira ver, ela simplesmente não consegue ver. Se você já conversou com um fornicador ou um viciado em pornografia, você percebe que ele possui momentos de lucidez, mas ele meio que acaba voltando para o vício dele. Isso acontece porque ele já não é mais capaz de enxergar indícios básicos de comportamentos e gatilhos que vão levar ele para essa adicção. O viciado em pornografia, ele sabe que o vício faz mal. Pelo menos alguns, né? Aqueles que não estão tão afundados nessa lama. Mas ele não tem mais força para resistir à tentação. E agora, dando uma explicação terrena, a pessoa que não tem racionalidade, ela fica incapaz de progredir em qualquer área da vida dela. Você percebe que uma pessoa que é viciada em droga ou putaria, ela não tem mais vontade para nada. Qualquer coisa que exija o mínimo de esforço por parte dela, ela simplesmente desiste. Ela não tem vontade nenhuma de ir para uma academia, ela não tem vontade de ler 10 páginas por dia, ela não tem vontade de estudar para um concurso que abriu para a prefeitura da cidade dela, e por aí vai. Obsessões sexuais destroem a sua racionalidade. Qualquer coisa que exija o esforço mínimo, a pessoa vai lá e desiste. E agora, preparado o terreno para eu poder falar sobre mulheres evangélicas em específico, eu quero que você monte uma imagem na sua cabeça. Né? Vai imaginando enquanto eu vou falando isso aqui. Imagina uma mulher que vai na igreja do novo templo da Piedade do Saquinho Grande, que abriu aí no seu bairro. Ela é ensinada que ela pode ter os seus prazeres e seguir a Deus, que isso não tem problema. E de certa forma, essa é até a condição para que ela permaneça na igreja. Você conhece muita gente assim, gente que diz, se a igreja não me aceitar dessa forma eu não fico lá. Vou para alguma que me aceita do jeito que eu sou, até não sigo nada, não é verdade? Daí ela já tem ou adquire essa cegueira espiritual. Ou perde a racionalidade quando o pastor diz que não tem problema ela usar um brinquedinho aqui ou uma ficada ali. Isso vai fazer o quê? Ela vai lá, conhece um cara que qualquer um a quilômetros de distância percebe que o cara é um marginal. Ela gosta dele, mas sabe que ele não tem o que um bom cristão necessita, né? E como uma mulher caridosa, ela vai lá e pensa, eu vou tentar converter ele, eu vou rezar por ele. Assim ele vai se tornar um homem de Deus e ficaremos juntos. E vamos lá, se ela não se tornar uma pecadora pior por começar a andar com ele, porque é isso que acontece com todo mundo que, vamos assim dizer, saiu de Sodoma e quer tirar alguém de lá, tal qual um agente secreto que se infiltra numa base inimiga, com a única diferença é que o agente secreto aqui vai para Sodoma e não volta, né? Fica por lá. Vai acontecer uma outra coisa que geralmente não é um final feliz para essa mulher. E aqui, falando diretamente com elas, eu não sei se tem alguma protestante assistindo isso aqui comigo, né? Não sei. Mas caso tenha, eu só te digo uma coisa. E presta bastante atenção no que eu estou falando. Deus pode mudar o coração desse homem que você reza por ele nos cultos. Deus é milagroso. Foi o meu caso, inclusive. Se eu fizer uma análise da minha trajetória, ela estava indo num caminho totalmente oposto
ao caminho do catolicismo e da virtude no geral. Eu posso dizer que a minha conversão foi um milagre. Então, para Deus, nada é impossível. E caso Deus mude o coração desse homem, ou melhor, dê um banho de água fria nele e mostre que ele ainda tem salvação, ele pode mudar. Mas se ele mudar, ele não vai ficar com você. Ele vai achar outra mulher nesse caminho e vai se unir a ela. E eu posso dizer que isso é até uma bênção para você, quer você acredite ou não, pois vocês dois não dariam certos num casamento. Isso porque as coisas que aquele homem tinha, aquele homem ruim tinha, e que você era atraído, eram as coisas que ele precisou abrir mão para se tornar um homem de Deus. Por que muitos casamentos fracassam depois que uma das partes, geralmente é o homem, muda? Isso porque a mulher se casou devido à falta de virtudes desses homens, e ela pediu para que Deus mudasse ele. E de fato Deus mudou. O custo dessa mudança foi que as coisas ruins que ela não sabia, mas ela amava dele, se foram. A mulher que tem cegueira, ela gosta da parte ruim dos homens ruins, mas ela é simplesmente incapaz de perceber isso. Você pode chamar isso de um desvio de caráter se você quiser. E abrindo parênteses aqui, alguém pode vir comentar que o cara, por exemplo, esse tipo de casamento dá errado, porque o cara virou um betinha e por isso elas desgostam dos homens que mudam. E isso não é nem um pouco verdade. Se um homem realmente vira um homem virtuoso, ele vai adquirir características realmente masculinas e virtuosas, como coragem e bravura, coisa que nenhum desses homens possui. Mas a gente acha que possui porque a gente tem uma visão completamente errada desse tipo de conceito. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que age com coragem quando uma situação exige coragem. O que os homens ruins fazem é tomar atitudes que parecem corajosas em momentos onde não precisa de coragem. Isso é uma coisa errada. Um homem que é corajoso, ele não toma uma atitude de coragem quando não precisa. Isso não tem lógica. Dando um exemplo, um homem que fica empinando moto, você pode achar ele corajoso porque ele faz isso, mas ele não teria coragem de ir para uma guerra, defender a família dele. Mas nem precisa ser um caso tão extremo. Ele abandona a mulher e filhos para ir num baile funk, trair a mãe dos filhos dele. E isso mostra que ele está disposto a abandonar a família dele numa situação em que o filho e a mulher precisassem de proteção. Ou seja, ele não foi corajoso quando a situação exigiu. Até porque numa situação dessas, o homem que abandona a mulher age com covardia e não com coragem. Talvez eu faça um vídeo só explicando o que é virtude de verdade e o porquê eu acho que cafajestes e marginais no geral não possuem de fato essas tais virtudes que os caras falam que as mulheres se atraem. No fundo, eles são bons enganadores, eu diria. Eles conseguem passar uma imagem de que têm essas coisas, embora não tenham. No fundo, o que uma mulher, não só uma evangélica, mas qualquer uma precisa, é não ceder à luxúria e sempre fugir de tentações. Vamos assim dizer, mais um conselho que eu pudesse dar para você que é mulher e está ouvindo isso aqui. Não fica procurando maldade em homens bons e bondade em homens ruins. A vida não é uma novela, não é um dark romance da vida. E detalhe, que eu tinha falado de fugir de tentações e não lutar, pois paixão sexual não tem cura. É literalmente impossível você resistir a esse tipo de tentação. Uma pessoa pode passar 100 vezes por uma situação estressante e conseguir controlar a sua raiva. Agora você nunca vai conseguir entrar 100 vezes num site pornô e vencer a tentação de pornografia. Não é possível que você vença seus gostos doentios, mas você pode ficar longe deles e tomar decisões sem que esses desejos fechem os seus olhos.